Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, deixe nos comentários a resposta. Quem aqui não vive sem café? Neste vídeo, como certamente vocês já adivinharam pelo título do vídeo, vamos falar sobre o ciclo do café. Vocês aí que não vivem sem café, deem graças aos céus todos os dias que vocês nasceram, alguns no século XX, acredito, e outros no século XXI. Porque olha, se vocês tivessem nascido em outros séculos, café seria uma coisa muito pouco acessível se houvesse café disponível para começo de conversa. Já imaginaram? E é isso justamente que vamos destrinchar neste vídeo. Mas, antes de ir diretamente para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, e todos eles estarão descritinhos no meu site, cujo link por sua vez estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem, me mandarem mensagem de texto via WhatsApp, isso é muito importante, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente a cidade maravilhosa. Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. Então agora, sem mais delongas, vamos direto para o tema do vídeo. Pode-se dizer que enquanto crescia o nosso Pedrinho de Alcântara, futuro imperador Dom Pedro II, crescia também o nosso café. E o boom de toda essa produção ocorreu no século XIX, no Vale do Paraíba, nas margens, especificamente, do Rio Paraíba, que atravessa a paisagem entre a Serra Fluminense, o Planalto Paulista e o sul de Minas. Ali é que foi o boom da produção de café. A riqueza gerada pelo café foi tamanha que até mesmo na bandeira imperial, e eu já falei sobre isso no vídeo das bandeiras históricas, que vou deixar o link aqui em cima, mas até mesmo na bandeira imperial do Brasil foi colocado um ramo de café. E isso foi determinado por decreto assinado por Dom Pedro I em 18 de setembro de 1822, e o decreto dizia exatamente o seguinte: Hei por bem e com parecer do meu Conselho de Estado determinar o seguinte: será agora em diante o escudo d'armas deste reino do Brasil em Campo Verde, uma esfera armilar de ouro atravessada por uma cruz da Ordem de Cristo, sendo circulada a mesma esfera de 19 estrelas de prata em uma orla azul e firmada a coroa real diamantina sobre o escudo, cujos lados serão abraçados por 2 ramos das plantas de café e tabaco como emblemas de sua riqueza comercial, representados na sua própria cor e ligados na parte inferior pelo laço da nação. A bandeira veio com lacinho e tudo. Olha que bonitinha. Mas Amanda, onde afinal começou e quando começou a produção de café no Brasil? Excelente pergunta. É meio controverso onde exatamente começou, mas a versão mais aceita é de que em 1727, em suas excursões militares, o paraense Francisco de Melo Palheta trouxe clandestinamente, o danadinho, algumas sementes da espécie vindas da Guiana Francesa. Na Europa, o café já era conhecido desde o final do século XVI. Existem muitos históricos que argumentam que o motivo de ter pipocado o movimento iluminista na França foi justamente porque as reuniões dos iluministas eram feitas em cafeterias, e todas as reuniões regadas a café.
não mais regadas a vinho, como eram outras rebeliões anteriores, e cerveja. E isso foi a grande diferença, porque enquanto que o vinho e a cerveja têm um efeito depressivo, letárgico, deixa a pessoa com vontade de dormir um santo soninho. Experimentem beber vinho do Porto na hora do almoço para vocês verem se não vão dormir a tarde inteira, como os anjinhos. Mas diferente disso, o café faz o contrário. Ele agita a galera aqui em cima. E por isso foi muito apreciada essa fruta na Europa. Só que no século 17 e também no século 18 era uma coisa assim muito rara, vendida por comerciantes nas praças públicas como uma novidade exótica. Nas cidades era vista como uma coisa para as elites consumirem e olhe lá. Para vocês que não vivem sem café, imaginem isso. Como a França já conhecia o café, a França começou a plantar isso nas colônias da América do Sul, inclusive a Guiana Francesa, de onde o danadinho do Francisco de Melo Palheta trouxe clandestino pro Brasil. O jeitinho brasileiro aí. Ele plantou a espécie no Pará e de lá a planta se espalhou para o Maranhão. Só que, mesmo em finais do século XVIII, o Brasil somente exportava cerca de 1,5 toneladas de café por ano, no Brasil inteiro. Ou seja, quase nada. E muito mais importante do que isso, diga-se de passagem, foi a lavoura desenvolvida pelo holandês João Hopman, no Rio de Janeiro, na atual Rua Frei Caneca. Existiam plantações de café no centro do Rio de Janeiro. Olha isso. Mas aguardem e confiem que eu vou chegar a isso bem no final desse vídeo. Então, fiquem ligados. Passou-se o tempo e no século XVIII, embora variasse de importância de lugar para lugar, o café estava sendo experimentado no Brasil inteiro. Embora ele começou nos quintais das casas, não começou assim com grandes fazendas nem nada disso, como foi o caso do açúcar, que já praticamente começou em Seis Marias. Foi no século XIX também que as fazendas de café se multiplicaram e deu um salto entre 1790 e 1830, que o café passou a ser responsável por 40 a 45% das exportações do Brasil. Imagina, aí de 1,5 toneladas por ano para 40 a 45% das exportações. Bem típico do café, né? Você toma café e nada com café é devagarinho, gradual. Não poderia ser diferente com a plantação. O café explodiu porque as elites que comandaram o processo de emancipação do Brasil, lembram-se, viram no café uma nova tábua de salvação. Lembremos que nesse período o ouro já tinha praticamente acabado, porque o ouro é finito, e o açúcar, o algodão e o tabaco ou estavam declinando também ou estavam estagnados. Opa, então já que os outros investimentos estão definhando, vamos investir nessa nova coisa aí. Apesar de terem experimentado plantar café no Brasil inteiro, o lugar aonde o café mais prosperou foi justamente aonde eu falei anteriormente, no Sudeste, de início no Vale do Paraíba, e depois que teve um boom ali, migrou para o interior de São Paulo, e o boom de verdade foi no interior de São Paulo. Recomendo, quando vocês puderem, visitarem as fazendas de café antigas do interior do estado do Rio. Hoje em dia não produzem mais café, é só para turismo mesmo, mas é um senhor turismo histórico. Vale muito a pena. Paulistas que estejam me vendo, vocês sabem mais do que eu que a Avenida Paulista de vocês começou como? Com mansões mandadas construir ali, em sua grande maioria, por barões do café. Mas Amanda, por que no Sudeste? Por que nos outros lugares as plantações de café não deram muito certo? Excelente pergunta também, vocês estão ótimos hoje. O café, diferente do açúcar e do algodão, exige que o cultivo ocorra em áreas relativamente elevadas, vão anotando aí, úmidas, com temperaturas entre 20 e 25 graus. E ainda não deve ser plantado em solos encharcados e nem tampouco em solos muito secos. Aí vamos para as aulas de geografia do colégio. O norte já elimina, porque lá ou chove todo dia, por 6 meses do ano,
ou então não chove nada. Então o solo ou fica seco ou fica encharcado. E temperatura de 20 a 25 graus. Quem aqui já esteve em Manaus, em Belém ou no Nordeste, apesar de que no Nordeste venta muito, então deve aliviar um pouquinho a sensação de calor, sabe que é um clima ameno. Ameno não faz frio. E principalmente no norte, que você toma banho e já sai do chuveiro suando. Ou seja, 20 a 25 graus não rola. E ainda áreas relativamente elevadas. No Nordeste só tem isso na zona da mata. A Caatinga é tudo plano, não é elevado. E o norte também é ou floresta e floresta bem densa e plana, ou predominantemente plano, não tem assim montanha. Mas aí tem o centro-oeste também. O centro-oeste tem a terra roxa, que dá para plantar múltiplas coisas, não só café. Mas o centro-oeste também é uma secura, que as pessoas inclusive é como que o nariz sangra de tão seco que é. Então, novamente, solo muito seco. Café já não quer nada lá não. Mas o sudeste é tudo que o café quer na vida para crescer e se desenvolver. Aqui no Sudeste, nós temos muitas montanhas, serras, o relevo de Minas, que o diga, mares de morros, mas também tem várias serras, a Serra das Araras, por exemplo, a própria Serra do Mar, em São Paulo, interior do Rio mesmo, para ir para Petrópolis, para Teresópolis, você tem que subir serra. Check! Aqui chove, principalmente nos meses de março e abril, e nos meses de setembro e outubro, mas não é todo dia, então chove, mas o solo não fica encharcado. E também o solo não fica muito seco. E também no verão tem chuva de verão aqui. Então, novamente, o solo não fica seco. Check! E temperaturas entre 20 e 25 graus. É o inverno daqui do Rio. Ora bolas. Inclusive fica até mais frio, mas faz essas temperaturas entre 20 e 25 graus. Tranquilamente, faz até menos de 20. Às vezes faz até 15. Mas o importante é que fica entre 20 e 25 graus em intervalos razoáveis. Então, check, 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 check. Não à toa que o café chegou aqui no Sudeste e aí é que ele falou: opa, agora é que eu me espalho. Trazendo para o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Afinal, este canal é sobre, predominantemente, a cidade do Rio de Janeiro. Tinha plantação de café no centro do Rio de Janeiro. Plantação pequenininha, mas tinha. Eu fiquei chocada quando eu li isso, quando eu estava pesquisando. No século XVIII, o café podia ser encontrado aqui no Rio, conforme eu disse antes, nos Jardins das Moradias. Entre os primeiros plantios, houve um na Rua dos Bartolos, atual Evaristo da Veiga. Houve também na encosta do Corcovado, olha aí, assim como nos morros vizinhos à atual Praça do Jockey Club, que fica na Gávea. Que nessa época era arredores da cidade do Rio de Janeiro, como eu também já mencionei em outros vídeos. Além disso, também havia ao norte do maciço da Carioca, em Mata Porcos, atual Largo do Estácio, que fica na Zona Norte, bem como na Cascatinha da Tijuca, ou seja, na Floresta da Tijuca, hoje em dia. Até aí eu já sabia que na Floresta da Tijuca e na Tijuca também tinha plantação de café. O que eu me surpreendi foi no centro. Inclusive, o sítio do Padre Couto, no Medanha, foi a principal propriedade cafeeira em terras cariocas e dele saíram quase todas as matrizes dos grandes cafezais fluminenses. Leia-se, no interior do Rio de Janeiro. Carioca é tudo aquilo que é proveniente da cidade do Rio de Janeiro, enquanto que fluminense é tudo aquilo que é proveniente do estado do Rio de Janeiro. Com isto, encerra-se esse vídeo falando sobre o ciclo do café. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, mas mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que o maior número de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da cidade maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!